Olá galera, tudo bem? Recentemente eu gravei um vídeo explicando um exercício da Unicamp que falava sobre calorimetria, tudo bem? E eu resolvi ele usando a equação fundamental da calorimetria, mas agora eu quero resolver aquele último item que falava sobre esse assunto de uma maneira sem usar fórmulas, na verdade, só entendendo o conceito do que é o calor específico, tudo bem? Então eu não vou fazer o item A e nem o item B, tudo bem? Vou fazer somente o item C. Então, quem tiver com vontade de entender melhor ainda e ver o exercício na íntegra, tem um outro vídeo, depois eu vou deixar o link aí para vocês já acessarem ele ao final desse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. O exercício ele falava sobre dois tipos de pavimento, um era um asfalto, o outro era uma alternativa, um meio alternativo ali, um material alternativo que absorvia menos calor, tá? Mas a gente vai focar no asfalto. O exercício ele diz que esse asfalto ele recebeu luminosidade, portanto calor, né, das 8 da manhã até as 13 horas, então ele ficou recebendo sol e em função disso sua temperatura aumentou, como mostra aqui o gráfico, tá? O gráfico dele é o A, tudo bem? Então mostra que a temperatura saiu aí de próximo de uns 32 graus até mais ou menos uns 56 graus, tá? Então vamos marcar aqui uns 32 graus, tá? 32 graus até mais ou menos uns 56 graus aqui. Então chegou nessa temperatura nesse intervalo de tempo, tudo bem? Ele também fala que esse asfalto ele tem 10 mil metros quadrados, é a área de um estacionamento, 10 mil metros quadrados. Eu fiz exageradamente aqui, né? Então à medida que você vai pondo o asfalto, ele vai formando como se fosse uma capa, né? Um bloco ali no chão, sobre o solo, não é isso? E aqui eu fiz de maneira exagerada. Então, quer dizer, uma área total de 10 mil metros quadrados, com espessura de 0,1 metro, ali, ou 10 centímetros, né? Também equivale a 10 centímetros, e calculei o volume. Lembrando que o volume de qualquer sólido desse tipo aqui vai ser sempre a área da base multiplicado pela altura. Então já tinha feito essa conta na resolução anterior que eu tinha desenvolvido. Então o que eu quero verificar? Já quero começar a partir daqui. Então nós já sabemos o volume total de asfalto. E agora o interessante é que eu vou retomar, vou fazer esse exercício, mas o mais interessante de tudo é que a gente olha isso aqui, ó. Isso que eu vou aqui deixar, né, sinalizado. Tanto essa informação quanto essa informação são duas informações importantes para mim, tá? A primeira é a densidade do asfalto e a segunda é o calor específico. Vamos tratar aqui nesse slide o que é a densidade, não é? Então nós sabemos que a densidade de um objeto está intimamente ligada com a quantidade, tá, de coisas, de quantidade de matéria que cabe dentro de um certo volume, dentro de uma certa região, de um certo espaço, tudo bem? Então ele está dizendo que são 2.300 quilogramas de asfalto em cada 1 metro cúbico. Então, como é que eu posso usar isso aqui, resolver isso aqui, só usando a regra de 3? Muito simples. Então eu vou pensar, olha, se são 2.300 quilogramas em 1 metro cúbico, então eu consigo colocar dentro de 1 metro cúbico 2.300 quilogramas, a pergunta que eu tenho que fazer é, eu só tenho 2.300, desculpa, eu só tenho dentro desse asfalto todo, dessa quantidade toda aqui de asfalto, esses 10 mil metros quadrados aqui de área, eu só tenho 1 metro cúbico de asfalto? Não, né? A gente fez a conta e a gente viu que a quantidade em metros cúbicos de asfalto que eu tenho ali é de 1.000. Então, posso fazer uma regra de 3. Se em 1 metro cúbico eu tenho uma massa total de 2.300 quilos, se eu tivesse 1.000 metros cúbicos, bom, qual seria a quantidade? Multiplica em cruz, né? Ó. X vezes 1, regra de 3. X vezes 1 é igual a 2.300 vezes 1.000. Essa conta vai dar 2.300.000 quilogramas, não é isso? Bom, então vou deixar assim. Então, o que eu fiz aqui? Eu acabei de descobrir a massa total de asfalto que eu aqueci. Então, à medida que eu deixei esse asfalto lá recebendo a luz do sol, ele foi esquentando, quer dizer que o sol foi passando calor para ele, foi transferindo calor para ele, tá? Bom,
E qual foi a massa de asfalto que eu aqueci? Eu aqueci 2.300.000 quilogramas de asfalto. Tudo bem? Outra informação importante, a gente vai tirar do gráfico. A gente viu que esse asfalto passou de 32 para 56. Então, eu quero ver a variação de temperatura. Olha esse símbolo aqui, o delta, não é? O delta significa variação, significa mudança. Então, qual foi a variação de temperatura que houve? Não é? Então, para fazer isso, eu sempre pego a temperatura final e subtraio a temperatura inicial. Então, no caso, a temperatura final foi de 56 e a temperatura inicial de 32. Então, se eu faço aqui 56 menos 32, isso vai dar 24. Então, quer dizer que teve ali uma variação de aproximadamente 24 graus Celsius. Então, essa é uma outra informação, né, importante para mim. Tá? Então, é uma informação importante para mim aí, para que eu possa, né, seguir nesse exercício e entender. Então a gente compreendeu que essa densidade, como eu sei o volume, né, e alternativamente eu também poderia dizer para vocês que densidade é massa sobre volume, logo massa é a densidade vezes volume. Ó, isso aqui é usando fórmula, isso aqui é usando regra de 3, tá? Então isso aqui usando a regra de 3. Isso aqui usando a formulinha que a gente já conhecia. Então, eu não quero usar a formulinha hoje, então eu quero, né, usar aqui a minha regra de 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, isso aqui já está desmistificado. A gente conseguiu já entender o que significa isso. Agora, vamos para essa parte que é o mais importante. O que é calor específico? A minha dúvida é, o que é calor específico? Professor, eu não sei o que é calor específico. Tá, então vamos tentar entender pelas unidades de medida, tudo bem? Então a gente vai avançar aqui um slide e eu vou pegar aqui e vou olhar isso aqui, tá? Quando eu digo para você, tá? Quando eu digo para você que o calor específico, né? Então a gente sabe, o exercício está me dizendo isso. Está me dizendo que o calor específico é 0,75 kJ por quilograma grau Celsius. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Deixa eu passar isso aqui um pouquinho mais para cima. Vou colocar isso aqui, tá? Vamos colocar isso aqui em cima. E aí a gente vai, né, deixar essa informação aqui destacada. 0,75 kJ por quilograma grau Celsius. Tá, então, vamos escrever isso aqui de uma maneira diferente. Vamos entender isso aqui. Olha, primeiro eu vou pegar, né, só essa parte aqui, tá? Vou pegar só essa parte de baixo e vou tentar identificar as unidades de medida. Tá? Eu vou tentar identificar as unidades de medida. As unidades de medida que eu tenho aqui são quilojoule, não é isso? Que é uma unidade de energia, né? Ó, então, isso aqui é energia. E uma das formas de energia que a gente sabe é o calor. O calor é uma forma de energia, tudo bem? Então, calor é uma forma de energia. A gente tem aqui quilograma, que é uma unidade de massa, e grau Celsius, que é uma unidade de temperatura. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai reescrever isso aqui. Eu vou escrever de uma maneira diferente. Eu vou escrever assim, olha. Se eu pegasse 1 kg de concreto, então peguei aqui 1 kg de concreto, tudo bem? Então, 1 kg de concreto e vou deixar ele exposto ao sol. E o sol vai começar a dar energia para ele. Essa energia a gente chama de calor, não é isso? Ó? Calor é o que nós chamamos de energia, né? Então o sol está fornecendo energia, está fornecendo calor, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Como eu estou falando aqui que eu tenho essa quantidade de energia para por, aqui a barra, que significa por quilograma e por grau Celsius. Significa que se eu pegar 1 quilograma aqui de concreto e o sol ou qualquer outra fonte de energia fornecer 0,75 kJ de energia, certo? O que vai acontecer?
vai acontecer que esse meu bloquinho de concreto, ele vai começar a ficar cada vez mais quente, vai ficar cada vez mais quente e ele vai passar a aumentar a sua temperatura. Quanto? 1 grau Celsius. Ele vai ter um aumento na sua temperatura de 1 grau Celsius. Significa então, peguei 1 kg de concreto, deixei ele exposto a uma fonte térmica, uma fonte de calor. Se essa fonte de calor me fornecer 0,75 kJ de energia, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Ah, professor, mas e se ele desse o dobro da energia? Bom, se ele desse o dobro da energia, ele ia aumentar o dobro da temperatura, porque ele ia receber o dobro da quantidade de calor, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Então, aqui, 1 grau Celsius, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, então vai ter um aumento na temperatura de 1 grau Celsius. E aí, então, eu vou escrever isso de uma forma diferente. Eu vou escrever assim, olha. Então, se eu pegar 1 kg de concreto e quero que ele tenha um aumento de 1 grau Celsius, quanto de energia eu vou precisar fornecer? Quanto de energia eu vou precisar fornecer? Eu vou precisar fornecer 0,75 kJ de energia. Aí a pergunta é, e se eu tivesse 2 quilos? Bom, se eu tivesse 2 kg de concreto e quisesse que esses 2 quilos, cada um deles tivesse um aumento de 1 grau Celsius, eu deveria dar quanto de energia aqui? Eu percebo que eu deveria, por ter 2 kg de concreto, eu deveria dar o dobro de energia, não é isso? Então, deveria dar aqui 1,50 kJ de energia. Tá? Então, estou fazendo aqui só uma simulação. Tá? Então, só entendendo como é que funciona o processo. Ah, professor, mas e se eu falasse assim, olha, esses 2 kg, eu não quero que ele tenha um aumento de 1 grau Celsius só. Eu quero que esses 2 kg, não é, eles tenham um aumento de 3 graus Celsius. Então, cada quilograma ali vai ter que aumentar 3 graus Celsius. Bom, então pergunta interessante, não é? Se quando eu tenho 1 kg para aumentar 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 0,75 quilojoules, né? Então, o que vai acontecer se eu tivesse 3 desse aqui? Bom, se eu tivesse 3 desses aqui, eu ia ter que dar o triplo de calor. Tá, né? Se eu tivesse 2 desses, né? Eu ia ter que dar o dobro de calor. Só que eu não quero aumentar 1 grau Celsius, eu quero aumentar 3 graus Celsius. Então, agora, o que mudou dessa situação para essa? Que eu quero um aumento 3 vezes maior de temperatura. Portanto, eu vou ter que vou ter que fornecer 3 vezes mais. E quanto que é 3 vezes mais do que 1,5? Bom, seria 4,5, né, quilojoules. Então, deu para entender a lógica? Olha só, se com 1 quilo, para que esse 1 kg de asfalto tenha um aumento de 1 grau Celsius, eu preciso fornecer essa energia. Se eu tivesse o dobro, precisava do dobro de energia. Se eu tivesse o dobro aqui, agora a partir dessa situação, o que mudou dessa segunda linha para essa terceira linha? O que mudou é que agora eu não quero aumentar 1 grau Celsius só, quero aumentar 3, então vou precisar de 3 vezes mais. Note então que a minha pergunta era, eu tinha que esquentar aquela massa toda de asfalto, que era de quanto? A gente percebeu que eram 2.300.000 quilogramas, não é isso? E o aumento de temperatura não era um aumento único, de 1 grau Celsius. Eu percebi que das 8 da manhã às 13 horas teve um aumento de 24 graus Celsius, como a gente viu lá no slide anterior. Então quer dizer que teve um aumento na temperatura de 24 graus Celsius dentro, aquela massa toda, aqueles 2.300.000 quilogramas de asfalto, aumentaram isso aqui. Então a minha pergunta é, se 1 kg de asfalto, para que ele aumente 1 grau Celsius, eu preciso fornecer essa quantidade de energia, não é isso? Então eu preciso fornecer essa quantidade de energia. Então, e se eu tivesse 2.300.000 quilogramas de asfalto e quisesse que ter um aumento não de 1 grau Celsius, mas de 24 graus Celsius? A minha pergunta é, quanto de energia eu ia precisar ter? Bom, então percebam, quando aumentou 2 vezes, multipliquei por 2 a massa, a quantidade de massa, a energia precisou ser 2 vezes maior. Tudo bem? Tá? Quando eu tenho aqui um aumento
não é, de 3 vezes mais temperatura, eu tenho que multiplicar por 3 também. Tá? Então quer dizer que para descobrir a quantidade total de calor que eu vou ter que dar, que a gente usa a letra Q, o que eu vou ter que fazer? A partir desse valor básico, desse valor aqui, que é o valor que eu chamo de calor específico, tá? Então isso aqui em azul é o calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de calor que cada material precisa para que 1 kg dessa matéria tenha um aumento de 1 grau Celsius. Então, o que é o calor específico? É o valor para cada material, para cada 1 kg de cada material, tem um aumento de 1 grau Celsius. Então, cada material tem um valor diferente, por isso que se chama específico. Esse é específico do concreto, não é? Ali do asfalto. Bom, então a gente percebe o quê? Que se eu pegar então aqui esse valor aqui, a partir dele eu consigo descobrir? Sim, olha só. Basta que para chegar nesse valor aqui, eu tenha que multiplicar a quantidade de massa que eu tenho e o quanto que eu quero que aumente a temperatura. Porque eu sei que para 1 kg aumentar 1 grau Celsius, eu preciso fornecer essa quantidade. Então, eu vou pegar essa quantidade, que é 0,75 kJ, tá? Vou deixar aqui, tá? 0,75 kJ. E por que eu estou multiplicando? Eu estou multiplicando, né? Eu vou ter que multiplicar, porque isso é para 1 kg aumentar 1 grau Celsius. Mas eu não quero 1 kg, eu quero quanto? 2.300.000, não é? Que eu coloquei em notação científica aqui. E eu quero que tenha um aumento de 1 grau Celsius? Não, eu quero que tenha um aumento 24 vezes maior do que 1. Então, eu faço isso. Bom, quando eu faço essa conta aqui, não é isso? Quando eu faço essa conta aqui, eu vou descobrir, então, qual é a minha quantidade de calor, que foi a conta que eu fiz no exercício anterior. Tudo bem? Tá. Só que aqui é 0,75 kJ, então essa resposta vai estar em kilojoules, né? A sua resposta vai estar em kilojoules. Então basta fazer a conta agora e você vai chegar no resultado. Agora, quer um negócio legal? Para quem assistiu o outro vídeo, ou quem ainda vai assistir o outro vídeo, a equação fundamental da calorimetria, ela é assim, ó. Massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Só que aqui eu fiz esse exercício sem precisar dessa fórmula. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei o calor específico do material e multipliquei tanto pela quantidade de massa que eu vou ter e pelo aumento de temperatura que eu quero. Que foi isso, ó, multipliquei pela massa e pela variação de temperatura. E aí eu vou chegar na resposta e aí vocês podem comparar com o exercício anterior. Tá bom? Um abraço!